A chuva batia contra as janelas do escritório de advocacia com uma insistência que espelhava os pensamentos de Ana Martins. Aos 42 anos, ela havia construído uma reputação sólida na área criminal. Uma vida aparentemente perfeita. Ao lado de Carlos, seu marido há 15 anos, e uma filha de 17 anos, que era seu orgulho. Mas naquela tarde de quinta-feira, enquanto revisava os documentos de um caso complexo, algo em seu peito pulsava com uma inquietação que ela não conseguia nomear. A porta do escritório se abriu, e Duda Santana entrou como uma tempestade silenciosa. 27 anos, cabelos castanhos ondulados, ainda úmidos da chuva, olhos verdes, que pareciam guardar segredos perigosos. Era a nova consultora de tecnologia forense, contratada pelo escritório, especialista em recuperação de dados digitais, que seria crucial para o caso que Ana estava trabalhando. Desculpe o atraso, disse Duda, sua voz rouca carregando um sotaque mineiro quase imperceptível. O trânsito estava impossível. Ana levantou os olhos dos documentos e sentiu algo estranho acontecer em seu estômago. Era como se uma corrente elétrica tivesse percorrido seu corpo inteiro, deixando-a momentaneamente sem palavras. Duda era bonita, sim, mas não era apenas isso. Havia algo na forma como ela se movia, na confiança que emanava de cada gesto, que despertou em Ana sensações que ela havia enterrado há muito tempo. Não se preocupe, Ana conseguiu responder, esperando que sua voz soasse profissional. Por favor, sente-se. Precisamos discutir os dados que você conseguiu recuperar do computador do réu. Duda se aproximou da mesa, deixando um rastro sutil de perfume cítrico no ar. Quando suas mãos se tocaram brevemente ao passar uma pasta de documentos, Ana sentiu um choque que a fez recuar instintivamente. Duda notou a reação e sorriu de forma quase imperceptível, como se soubesse exatamente o efeito que havia causado. O que encontrei vai mudar completamente a perspectiva do caso, disse Duda, abrindo seu laptop. Mas são informações, digamos, comprometedoras. Vai precisar de uma abordagem muito delicada. Conforme Duda explicava os achados técnicos, Ana se pegou observando mais do que escutando. A forma como os lábios de Duda se moviam, como suas mãos gesticulavam com precisão, como seus olhos se iluminavam quando falava sobre algo que a empolgava. Era como se Ana estivesse redescobrindo o que significava sentir atração por alguém, uma sensação que havia desaparecido de seu casamento há anos. Você está me ouvindo, Ana? A pergunta de Duda a trouxe de volta à realidade. Desculpe, está sendo um dia difícil, mentiu Ana, sentindo o calor subir pelo seu pescoço. Pode repetir a última parte? Duda se inclinou ligeiramente sobre a mesa, diminuindo a distância entre elas. Eu disse que esse tipo de evidência digital pode ser a chave para ganhar o caso, mas também pode destruir algumas pessoas no processo. A pergunta é: até onde você está disposta a ir? A pergunta tinha múltiplas camadas, e Ana percebeu que não se tratava apenas do caso. Havia algo nos olhos de Duda, uma intensidade que fazia seu coração acelerar de forma perigosa. Isso, vou até onde for necessário pela justiça, respondeu Ana, mantendo o contato visual mais tempo do que deveria. Mesmo que isso signifique quebrar algumas regras, Duda sorriu, e Ana sentiu que estavam falando de algo completamente diferente, de trabalho. A tensão no ar era palpável, quando a secretária de Ana bateu na porta, quebrando o momento. Desculpe interromper, doutora Ana, mas seu marido está na linha 1. A menção de Carlos foi como um balde de água fria. Ana atendeu rapidamente a ligação, confirmando que chegaria em casa para o jantar, enquanto Duda organizava seus materiais em silêncio. Quando desligou, o clima havia mudado completamente. Devemos continuar isso amanhã, disse Ana, tentando reconstruir suas barreiras profissionais. Mesmo horário? Claro, Duda respondeu, mas havia algo diferente em sua voz. Ana, Phaser. Uma pergunta pessoal. Ana hesitou. Tudo em sua mente gritava para dizer não, mas sua boca respondeu. Pode. Você é feliz? A pergunta foi como um soco no estômago. Simples, direta, devastadora. Ana ficou em silêncio por longos segundos, sentindo o peso de 15 anos de casamento, de responsabilidades, de uma vida construída
sobre fundações que ela nunca havia questionado. Essa é uma pergunta muito complexa para se responder em um escritório, disse finalmente. As melhores perguntas geralmente são. Duda respondeu, pegando sua bolsa. Às vezes vale a pena encontrar tempo para as respostas complexas. Depois que o Duda saiu, Ana ficou sozinha em seu escritório, olhando pela janela onde a chuva continuava caindo. Pela primeira vez em anos, ela se permitiu questionar se a vida que havia construído era realmente o que queria, ou apenas o que era esperado dela naquela noite. Durante o jantar com Carlos e a filha Sofia, Ana se pegou distraída, pensando em olhos verdes e perguntas perigosas. Quando Carlos perguntou sobre seu dia, ela mentiu sem hesitar, dizendo que havia sido rotineiro, mas por dentro, algo havia mudado irreversivelmente. Era apenas o começo de uma descoberta que colocaria tudo em sua vida em risco. Nas semanas seguintes, Ana e Duda desenvolveram uma rotina de reuniões que oficialmente tratavam do caso, mas que gradualmente se transformaram em algo muito mais íntimo. Duda sempre chegava com novos achados técnicos, mas também com perguntas pessoais disfarçadas de conversas profissionais, como uma detetive explorando não apenas dados corrompidos, mas também a alma de Ana. Você já pensou em mudar de área? Perguntou Duda numa tarde de sexta-feira, enquanto fechavam mais uma sessão de análise. Digo, criminal é pesado. Deve afetar sua vida pessoal. Ana riu amargamente. Minha vida pessoal já estava afetada. Bem antes da carreira criminal. O trabalho, pelo menos, me dá propósito. Era a primeira vez que Ana admitia abertamente sua insatisfação. E Duda percebeu a abertura. E o que te daria mais propósito? Insistiu, seus olhos verdes fixos nos de Ana, com uma intensidade que a fazia se sentir completamente transparente. Ana hesitou, sentindo que estava prestes a cruzar uma linha perigosa. Não sei se posso responder isso. Por que não? É só uma conversa entre colegas. Mas ambas sabiam que não era apenas isso. Havia uma corrente subterrânea de atração e tensão, que crescia a cada encontro, a cada olhar que durava alguns segundos a mais, a cada toque acidental de mãos, que parecia queimar a pele. Duda se levantou e caminhou até a janela, contemplando a vista da cidade. Ana a observou, notando a curva de seu pescoço, a forma como a luz do fim da tarde criava reflexos dourados em seus cabelos. Era perigoso permitir-se esses pensamentos, mas Ana descobriu que não conseguia mais controlá-los. Sabe, Ana, disse Duda sem se virar, às vezes tenho a impressão de que você está presa em uma vida que não escolheu realmente, como se estivesse representando um papel. A observação atingiu Ana como uma flecha certeira. E o que te faz pensar isso? Duda se virou, apoiando-se no peitoril da janela. A forma como você fala sobre sua família. Sempre correto. Sempre adequado. Mas sem paixão real. Como se estivesse descrevendo a vida de outra pessoa. Talvez porque seja mais fácil assim. Ana admitiu, surpresa com sua própria honestidade. Paixão pode ser perigosa. Perigosa como? Pode destruir tudo o que você construiu. Pode fazer você tomar decisões que não consegue desfazer. Duda se aproximou lentamente, como quem se move em direção a um animal assustado. E se o que você construiu não for realmente seu? E se for apenas uma prisão bonita? Ana sentiu o coração disparar. Duda estava agora a poucos passos de distância, e o ar entre elas parecia eletrificado. Duda, nós não podemos... Ana começou, mas sua voz falhou. Não podemos o quê? Ser honestas sobre o que estamos sentindo. Você nem sabe o que eu estou sentindo. Duda sorriu. Um sorriso que era pura sedução e desafio. Então, me conta. O silêncio se estendeu entre elas, carregado de possibilidades perigosas. Ana sabia que estava prestes a cruzar uma linha que mudaria tudo. Mas pela primeira vez em anos, ela queria algo desesperadamente. Eu sinto que estou acordando depois de uma soneca de 15 anos, Ana sussurrou. E isso me apavora. Porque eu não posso querer o que estou querendo. Porque tenho uma família, responsabilidades, uma reputação. Porque se alguém descobrir o que, Ana? Que você é humana, que tem desejos próprios. Duda deu mais um passo,
e agora estava tão perto que Ana podia sentir o calor de seu corpo. Eu nunca, com uma mulher, Ana confessou, sua voz mal passando de um sussurro. E isso importa? Deveria importar só se você permitir. Antes que Ana pudesse responder, seu celular tocou. Era Carlos, perguntando se ela chegaria a tempo para a reunião de pais na escola de Sofia. A interrupção foi como um choque de realidade, trazendo Ana de volta ao mundo de responsabilidades e expectativas. Preciso ir, disse Ana, pegando sua bolsa com mãos trêmulas. Isso não pode acontecer, Duda. Não posso. Mas quando chegou à porta, ela se virou para olhar Duda mais uma vez. A mulher mais nova estava encostada na janela, observando Ana com uma expressão que misturava compreensão e determinação. Ana, Duda, chamou suavemente. Quando você estiver pronta para parar de fugir de si mesma, eu estarei aqui na noite. Ana foi à reunião escolar, jantou com a família e manteve todas as aparências de normalidade. Mas por dentro, algo havia acordado que ela não conseguia mais colocar para dormir. Pela primeira vez, ela se permitiu imaginar como seria beijar uma mulher, como seria ser tocada por mãos que realmente a desejavam. E pela primeira vez em anos, Ana se masturbou pensando em outra pessoa que não seu marido, imaginando olhos verdes, imas suaves, sentindo uma culpa deliciosa que a fazia entender que estava prestes a tomar a decisão mais perigosa de sua vida. A semana seguinte foi tortura. Ana evitou marcar reuniões com Duda, delegando a comunicação para assistentes e se escondendo atrás de uma parede de formalidade profissional. Mas Duda não desistiu facilmente. Ela enviava relatórios detalhados, por e-mail, sempre incluindo alguma observação pessoal sutil, como espero que você esteja se permitindo ser feliz hoje. Ou encontrei algo interessante, que quero compartilhar pessoalmente. Na quinta-feira, Ana não aguentou mais. O caso estava chegando a uma fase crucial, e ela precisava das informações de Duda. Marcou uma reunião para 6 da tarde, quando o escritório estaria vazio. Duda chegou pontualmente, vestindo um vestido azul marinho que realçava seus olhos, e uma confiança que Ana invejava. Ela trazia consigo não apenas os documentos do caso, mas também uma garrafa de vinho para celebrar. Explico Duda. Consegui quebrar a criptografia dos últimos arquivos. Seu caso está praticamente ganho. Ana tentou manter o foco profissional, mas era impossível ignorar a tensão que pulsava no ar. Conforme discutiam os detalhes técnicos, ela notou como Duda a observava, como seus olhos se demoravam em seus lábios. Quando ela falava, como suas mãos gesticulavam de forma hipnótica. Você tem evitado me ver, disse Duda de repente, interrompendo uma explicação sobre metadados. Ana parou de escrever. Eu estava ocupada, mentira. Duda, Ana, nós somos adultas. Podemos conversar sobre isso como pessoas maduras. Ana deixou a caneta de lado e olhou diretamente para Duda. Conversar sobre o quê, exatamente? Sobre o fato de que você sente algo por mim. Sobre o fato de que eu sinto algo por você. Sobre como estamos fingindo que isso não está acontecendo. O coração de Ana disparou. Mesmo que eu sentisse, isso não pode ir a lugar nenhum. Por que não? Você sabe por quê? Duda se levantou e começou a caminhar pelo escritório, suas mãos traçando contornos invisíveis no ar. Deixa eu te contar uma história, Ana. Minha mãe passou 40 anos casada com meu pai. Ele era um bom homem, provedor, respeitoso, mas ela nunca foi feliz. Nunca. Eu cresci vendo uma mulher que murchava um pouco mais a cada dia, que sorria quando deveria, que fazia tudo o que era esperado dela. Ana sentiu um aperto no peito. E o que isso tem a ver conosco? Ela morreu aos 60 anos. Câncer. E sabe o que ela me disse no hospital? Que o maior arrependimento da vida dela foi nunca ter tido coragem de buscar o que realmente queria, que ela havia desperdiçado a única vida que tinha tentando ser a pessoa que os outros esperavam. Duda parou em frente à mesa de Ana, apoiando as mãos na superfície de madeira. Eu prometi para mim mesma que nunca faria isso, que nunca deixaria o medo me impedir de viver. É diferente, Ana sussurrou. Eu tenho uma filha, responsabilidades. Não posso simplesmente ir. Não estou pedindo para você largar tudo e fugir comigo para o Caribe.
Duda interrompeu. Tô pedindo pra você parar de fingir que não sente nada. Estou pedindo pra você se permitir sentir. Ana se levantou, caminhando em direção à janela. A cidade estava iluminada lá embaixo. Milhares de vidas seguindo seus cursos normais, enquanto ali em cima, no 12º andar, seu mundo estava prestes a explodir. Eu tenho medo, Ana admitiu. Do quê? De tudo. De me perder. Deeper. Tudo que construí, de descobrir que essa pessoa que eu tenho sido não é realmente eu. Duda se aproximou por trás, e Ana podia sentir o calor de seu corpo, o perfume cítrico, que estava se tornando uma obsessão. E se descobrir que a pessoa real é muito melhor do que a que você tem sido? Ana se virou, e de repente elas estavam perigosamente próximas. Podia ver cada detalhe dos olhos de Duda, as pequenas sardas ao redor de seu nariz, a forma como seus lábios se entreabriam, ligeiramente, quando ela respirava. Duda, eu não sei como fazer isso, Ana confessou. Não sei nem por onde começar. Camila. Aqui, Duda sussurrou, levantando a mão para tocar gentilmente o rosto de Ana. Comigo. Agora. O toque foi como uma faísca em pólvora. Ana fechou os olhos, permitindo-se sentir a suavidade da pele de Duda contra seu rosto. O polegar que traçava contornos suaves ao longo de sua bochecha. Ana! Duda murmurou seu nome como uma oração. Quando Ana abriu os olhos encontrou os do Duda fixos nos seus, cheios de uma ternura que a fez querer chorar. Sem pensar, sem calcular consequências, Ana se inclinou para a frente. O beijo foi suave no início, hesitante, como se ambas estivessem descobrindo um território novo e perigoso. Mas quando Duda respondeu, aprofundando o contato, algo se quebrou dentro de Ana. Ela nunca havia sido beijada com tanta intensidade, com tanto desejo genuíno. As mãos de Duda encontraram a nuca de Ana, os dedos se entrelaçando em seus cabelos, enquanto Ana segurava a cintura da mulher mais nova, puxando-a para mais perto. Era como se 15 anos de dormência tivessem sido quebrados em um instante, liberando uma fome que Ana nem sabia que possuía. Quando se separaram, ambas estavam ofegantes. Ana apoiou a testa na de Duda, fechando os olhos para tentar processar o que havia acontecido. Jesus! Ana murmurou. O que eu fiz? Você se permitiu sentir, Duda respondeu. Suas mãos ainda no rosto de Ana. E foi lindo? Ana se afastou abruptamente, a realidade batendo como uma onda fria. Não, 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 não. Isso não pode acontecer. E o Sucassada, Duda, tem uma filha, tem uma reputação. Ana, não. Ana começou a andar de um lado para o outro, passando as mãos pelos cabelos. Isso foi um erro, um momento de fraqueza, não pode se repetir. Duda observou a crise de Ana em silêncio. Seus olhos magoados, mas compreensivos. Tudo bem, disse finalmente. Se é isso que você quer, é isso que eu preciso. Ana corrigiu, mas sua voz não carregava convicção. Duda pegou sua bolsa e caminhou em direção à porta. Quando a alcançou, se virou uma última vez. Ana, você pode tentar se convencer de que isso foi um erro, mas seu corpo não mente, e nem seu coração. Ela pausou, sua voz ficando mais suave. Quando você cansar de lutar contra si mesma, eu estarei esperando. Depois que Duda saiu, Ana se jogou em sua cadeira, tocando os lábios ainda sensíveis do beijo. Pela vez em sua vida adulta, ela havia feito algo puramente por desejo, sem calcular consequências ou expectativas. E pela primeira vez, ela entendeu o que significava se sentir realmente viva. Os dias seguintes foram um inferno de contradições. Ana não conseguia se concentrar no trabalho, na família, em nada. O beijo havia desperado algo dentro dela, que se recusava a voltar a dormir. Ela se pegava tocando os lábios inconscientemente, revivendo cada segundo daquele momento, sentindo uma mistura tóxica de culpa e saudade. Carlos notou sua distração durante o jantar de sexta-feira. Você está bem? Parece preocupada com alguma coisa. É só trabalho. Ana mentiu, empurrando a comida pelo prato sem conseguir comer. O caso está complicado. Sofia, sua filha de 17 anos, ergueu os olhos do celular. Mãe, você tem
certeza que tá tudo bem? Você parece diferente. Ana forçou um sorriso. Estou ótima, amor. Só um pouco cansada. Mas não estava ótima. Estava perdida em um turbilhão de emoções que não sabia como processar. Naquela noite, deitada ao lado de Carlos, ela ficou olhando para o teto, pensando em Duda, em como seria adormecer nos braços de uma mulher, em como seria fazer amor com alguém que realmente a desejava. Carlos tentou se aproximar intimamente, como fazia esporadicamente há anos, mas Ana se esquivou, alegando dor de cabeça. A verdade era que a ideia de ser tocada por ele, depois de ter provado o que sentia com Duda, a fazia se sentir nauseada. No sábado de manhã, Ana decidiu que precisava conversar com alguém, ligou para sua melhor amiga, Márcia, sugerindo um almoço só delas. Sentadas em um restaurante discreto, Ana lutou para encontrar palavras. Márcia, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro, Ana, você sabe que pode. Você já se arrependeu de ter casado com o Roberto? Márcia pareceu surpresa com a pergunta. De vez em quando, todo casamento tem seus momentos difíceis. Por que está perguntando isso? Ana hesitou. E se você descobrisse que poderia sentir algo por outra pessoa, algo que nunca sentiu antes? Ana, você está tendo um caso? Não, não. Exatamente, Ana suspirou, percebendo que havia se colocado em uma situação complicada. É hipotético. Márcia a estudou com olhos experientes. Hipotético? É, Ana. Nós somos amigas há mais de 20 anos. E o com Haku? O que está acontecendo? Ana sentiu lágrimas queimando seus olhos. Eu acho que estou apaixonada por alguém que não deveria. Uma pessoa casada? Pior, uma mulher. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Márcia ficou parada, o garfo suspenso no ar, processando a informação. Ana, você tem certeza? Eu nunca tive certeza de nada na minha vida, como tenho certeza disso. Ana confessou, as palavras saindo num fluxo descontrolado. E isso me apavora porque eu não sei o que fazer. Não sei quem eu sou mais. Márcia pousou o garfo e segurou a mão de Ana. Conta tudo. Ana desabou. Contou sobre Duda, sobre as conversas, sobre o beijo, sobre como se sentia viva pela primeira vez em anos. Márcia escutou sem julgar, oferecendo lenços quando as lágrimas de Ana começaram a cair. E agora? Perguntou Márcia, quando Ana terminou. Não sei. Tenho medo de estragar tudo. Carlos, Sofia, minha carreira. Se alguém descobrir, Ana, você tem que decidir o que é mais importante: a vida que construiu ou a vida que realmente quer viver. E se as duas coisas forem incompatíveis, então você vai ter que fazer escolhas difíceis. Mas fingir que isso não está acontecendo não é uma opção. Você vai acabar destruindo a si mesma. Naquela noite, Ana tomou uma decisão. Enviou uma mensagem para Duda Preciso Teber. Podemos nos encontrar domingo à tarde? A resposta veio rapidamente. Claro, minha casa. Te mando o endereço. O domingo chegou carregado de uma ansiedade que Ana nunca havia experimentado. Ela disse a Carlos que ia fazer compras e saiu de casa, sentindo-se como uma criminosa. De Duda ficava em um bairro boêmio da cidade, em um prédio antigo, com muito charme. Quando Duda abriu a porta, Ana sentiu o impacto de ver ela em um ambiente casual. Ela usava jeans e uma blusa de algodão, o cabelo solto, sem maquiagem. Estava ainda mais bonita assim, natural e desarmada. Entra, Duda, disse, abrindo espaço para Ana passar. O apartamento era pequeno, mas aconchegante, cheio de livros, plantas e fotografias de viagens. Era tão diferente da casa formal e impecável que Ana compartilhava com Carlos. Quer algo para beber? Café, vinho, por favor. Acho que vou precisar. Elas se sentaram no sofá, mantendo uma distância respeitosa, mas a tensão era palpável. Ana tomou um gole de vinho e respirou fundo. Eu não consigo parar de pensar em você, disse finalmente. Em nós, no que aconteceu. Dura calmamente. E como você se sente em relação a isso? Aterrorizada, confusa, culpada. Ana pausou. E mais viva do que me senti em anos. Ana, eu não quero pressionar você a nada, mas também não vou fingir que não sinto algo forte por você. Eu sei. Eu sinto também. Ana se virou para encarar Duda completamente. Mas, e eu? Não sei como lidar com isso.
Nunca estive nessa situação. Duda se aproximou, pegando a mão de Ana entre as suas. Não precisamos decidir tudo hoje. Podemos ir devagar, ver no que o já. E sei der errado, e se eu estragar minha família? E, se dar certo, e se você finalmente for feliz? Elas ficaram em silêncio por um momento, os olhos fixos, uma na outra. Então, sem aviso, Ana se inclinou e beijou Duda novamente. Desta vez, não havia hesitação. Era um beijo faminto, desesperado, carregado de semanas de desejo reprimido. Duda respondeu com igual intensidade, suas mãos encontrando o rosto de Ana, depois descendo para seu pescoço, seus ombros. Ana sentiu seu corpo reagir de uma forma que não experimentava há anos, uma urgência que a assustava e excitava ao mesmo tempo. Quando se separaram, ambas estavam ofegantes. Ana apoiou a cabeça no ombro de Duda, sentindo o perfume de sua pele, o ritmo acelerado de sua respiração. Jesus, Duda, o que você está fazendo comigo? Te mostrando quem você realmente é. Duda sussurrou no seu ouvido, fazendo Ana estremecer. Elas passaram a tarde conversando, se beijando, explorando uma intimidade que era nova para Ana, mas que se sentia surpreendentemente natural. Quando o sol começou a se pôr, Ana soube que precisava ir embora. Não quero que você vá, Duda confessou, segurando sua mão. Eu também não quero ir, mas preciso quando vou te ver de novo. Ana Hester sabia que estava prestes a se comprometer com algo que não poderia controlar. Amanhã no escritório, como sempre. E depois do escritório, Ana olhou nos olhos verdes, que estavam se tornando sua obsessão. Não sei, mas quero descobrir. No caminho de volta para casa, Ana sabia que havia cruzado uma linha definitiva. Não havia mais volta, ela estava oficialmente tendo um caso extraconjugal, e pela primeira vez na vida, não se importava com as consequências. Pelo menos, não ainda. As semanas seguintes se transformaram em uma montanha-russa emocional para Ana. Ela e Duda desenvolveram uma rotina perigosa, reuniões oficiais no escritório que se transformavam em encontros íntimos no apartamento de Duda. Ana estava aprendendo a mentir com uma facilidade que a assustava, criando desculpas elaboradas para Carlos e Sofia sobre seus horários irregulares. Outro cliente querendo reunião fora do horário, Carlos perguntou numa quinta-feira, quando Ana anunciou que chegaria. Tarde novamente, você sabe como é. Quando o caso é importante, o cliente dita os horários. Ana respondeu, odiando a facilidade com que a mentira saía de sua boca. Sofia, no entanto, estava se mostrando mais observadora. Mãe, você está diferente. Mas, sei lá, elétrica. Aconteceu alguma coisa boa no trabalho? Ana sentiu o estômago dar um nó. Por que pergunta isso, amor? Você parece mais animada e tá se arrumando diferente também. Mudou até o perfume. Era verdade. Ana estava se vestindo com mais cuidado, usando roupas que realçavam seu corpo, experimentando maquiagens diferentes. Era como se estivesse redescobrindo sua feminilidade através dos olhos de Duda. Naquela tarde, no apartamento de Duda, Ana mencionou a observação da filha. Ela é esperta, disse Duda, passando os dedos pelos cabelos de Ana. Elas estavam deitadas no sofá, Ana, aninhada nos braços de Duda, e você realmente está diferente. Mas confiante. Mas, às vezes tenho medo de que seja óbvio demais, Ana confessou. Que alguém vai perceber E o quê? Ana, você não tá fazendo nada errado ao ser feliz. Estou traindo meu marido com uma mulher. Em qualquer definição da palavra isso e erodo. Duda ficou quieta por um momento, acariciando o braço de Ana pensativamente. Ana, posso te fazer uma pergunta? Você ama o Carlos? A pergunta pegou Ana desprevenida. Claro que amo. Ele é o pai da minha filha, meu companheiro há 15 anos. Isso não é o que eu perguntei. Você está apaixonada por ele? Sente desejo por ele? Quando pensa no futuro, se emociona pensando em envelhecer ao lado dele? Ana ficou em silêncio, porque a resposta honesta era devastadora. Não, sussurrou finalmente. Não sinto nada disso há muito tempo. Talvez nunca tenha sentido realmente. Então você não está traindo apenas ele, Ana.
Você está traindo a si mesma há 15 anos. A observação de Duda ecoou na mente de Ana durante dias. Ela começou a prestar mais atenção em sua vida doméstica, notando como tudo parecia mecânico. Como suas interações com Carlos eram cordiais, mas desprovidas de paixão real. Eles funcionavam como colegas de quarto, eficientes, não como amantes. Uma semana depois, a situação explodiu de forma inesperada. Ana estava no escritório numa sexta-feira à tarde, quando seu celular tocou. Era Sofia, chorando histericamente. Você precisa vir para casa agora. O que aconteceu? Você tá bem, Eu encontrei uma coisa. Na sua bolsa, quando fui pegar dinheiro emprestado, o sangue de Ana gelou. Que coisa, Sofia? Papéis, fotos, de você e uma mulher. Ana sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Ela havia esquecido algumas fotos que Duda havia impresso para ela. Fotos delas duas juntas em momentos íntimos, guardadas numa pasta que pensava estar bem escondida. Sofia, eu posso explicar. O papai ainda não sabe. Eu não sabia o que fazer. Mãe, o que está acontecendo? Ana correu para casa, o coração batendo como um tambor. Encontrou Sofia na sala, os olhos inchados de tanto chorar, as fotos espalhadas na mesa de centro, como evidências de um crime. Senta aqui comigo, amor, Ana disse, tentando manter a voz calma. Mãe, você está tendo um caso com uma mulher? Ana olhou para as fotos, ela e Duda se beijando, abraçadas, sorrindo uma para a outra com uma intimidade que era inegável. Não havia como negar ou minimizar. Sim, disse simplesmente. Estou. Sofia soluçou. Por quê? O papai fez alguma coisa? Vocês vão se separar. E eu? O que vai acontecer comigo? Ana puxou a filha para um abraço apertado. Calma, Sofia, respira comigo. Elas ficaram assim por alguns minutos, até Sofia se acalmar o suficiente para conversar. Filha, você precisa entender que às vezes os adultos descobrem coisas sobre si mesmos que mudam tudo. Eu descobri que posso amar de uma forma que nunca imaginei. Mas vocês são casados. Vocês me tiveram juntos. E você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida, Sofia. Nada vai mudar isso. Mas, seu pai e eu, nós não somos felizes juntos há muito tempo. Estávamos apenas fingindo. E agora? Você vai deixar a gente? Nunca. Jamais vou deixar você. Posso sair desta casa, mas nunca vou sair da sua vida. Sofia chorou mais um pouco, processando as informações. Então, surpreendentemente, perguntou: Você a ama? Ana hesitou, mas decidiu ser completamente honesta. Amo. Muito. E ela te faz feliz? Mais feliz do que você era antes? Faz. Sofia suspirou profundamente. Eu só quero que você seja feliz, mãe. Mas e o papai? Isso vai destruir ele. Antes que Ana pudesse responder, elas ouviram a chave na porta. Carlos chegou do trabalho, assoviando despreocupadamente. Ana e Sofia se entreolharam, e Ana soube que chegara a hora da verdade. Sofia, vai para seu quarto. Preciso conversar com seu pai. Carlos entrou na sala sorrindo, mas sua expressão mudou quando viu as lágrimas de Sofia e a tensão no ar. O que está acontecendo aqui? Ana respirou fundo. Não havia mais volta. Carlos, precisamos conversar. Senta, por favor. Ela contou tudo. O encontro com Duda, a descoberta sobre sua sexualidade, o caso amoroso, seus sentimentos. Carlos escutou em silêncio, sua expressão passando da confusão à raiva. Depois a dor profunda. Quando Ana terminou, o silêncio foi ensurdecedor. 15 anos, Carlos disse finalmente, sua voz quebrada. 15 anos da minha vida. Eu pensei que éramos felizes. Carlos, eu sinto muito. Eu realmente sinto, mas não posso mais fingir ser alguém que não sou e quem vou cair, uma lésbica que me usou como fachada. Não foi assim. Eu realmente tentei ser feliz contigo, mas algo estava sempre faltando, e eu nunca soube o que era até conhecer Duda. Carlos se levantou bruscamente, andando pela sala como um animal enjaulado. Você destruiu nossa família, Ana. Destruiu tudo que construímos juntos. Eu sei. E vou carregar essa culpa pelo resto da vida. Mas não posso mais viver uma mentira. Sofia, pensou na nossa filha quando estava se descobrindo? Penso nela todos os dias.
e quero que ela cresça sabendo que é possível ser autêntico, mesmo quando é difícil. Carlos parou de andar e olhou para Ana com uma mistura de raiva e desespero. Eu quero que você saia de casa. Hoje. Carlos, hoje, Ana. Não consigo olhar para você agora. Ana assentiu, sabendo que era justo. Tudo bem, vou fazer as malas. Ela subiu para o quarto, colocando suas roupas em uma mala com mãos trêmulas. Sofia apareceu na porta, ainda chorando. Para onde você vai? Vou ficar num hotel por enquanto, até decidirmos como vai funcionar. Posso te visitar? Ana abraçou a filha novamente. Claro que pode, amor, sempre. 2 horas depois, Ana estava na porta do apartamento de Duda, com uma mala na mão e os olhos inchados. Duda abriu a porta e imediatamente a puxou para um abraço. O que aconteceu? Ele descobriu. Sofia descobriu. É o fim de tudo. Duda levou para dentro, preparou chá, escutou Ana desabafar sobre os últimos horas traumáticas. Você se arrepende? Perguntou Duda, quando Ana terminou. Ana pensou na pergunta por um longo momento, de machucar Carlos e Sofia. Sim, de ter demorado tanto para descobrir quem eu realmente sou. Sim, mas de ter te encontrado, de ter me apaixonado por você, nunca. Então nós vamos superar isso. Juntas. Duda, minha vida acabou de implodir. Meu casamento acabou, minha filha está destruída. Minha reputação profissional pode estar em risco. Você tem certeza de que quer estar no meio dessa bagunça? Duda segurou o rosto de Ana entre as mãos. Ana, eu te amo. Amo você, do jeito que você é, com toda a sua bagunça, suas complicações, seus medos. Nós vamos reconstruir, mas dessa vez vai ser real. Vai ser autêntico. Ana beijou Duda com uma intensidade desesperada, como se fosse a única coisa real, em um mundo que havia se tornado caótico. Por um momento, aninhada nos braços da mulher que amava, ela conseguiu acreditar que talvez, só talvez, valesse a pena ter perdido tudo para encontrar a si mesma. Mas ela sabia que a batalha estava apenas começando. Haveria divórcio, custódia, julgamentos sociais, reconstrução de relacionamentos. O preço da autenticidade era alto. 3 meses depois, Ana estava em seu novo apartamento, pequeno, mas dela, preparando o jantar para Sofia, que agora a visitava 3 vezes por semana. Carlos ainda mal falava com ela, mas pelo menos não a impedia de ver a filha. Duda chegou do trabalho, beijando Ana na cozinha, como fazia todos os dias. Sofia já havia se acostumado com a presença da nova companheira de sua mãe, e surpreendentemente, gostava dela. Como foi o dia? Ana perguntou. Melhor agora, Duda respondeu, abraçando Ana por trás enquanto ela cozinhava. Ana sorriu, sentindo uma paz que nunca havia experimentado em seu antigo casamento. Havia perdido muito. Era verdade, mas havia ganhado algo que não tinha preço. A chance de ser genuinamente feliz, olhando pela janela da cozinha. Vendo o sol se pôr sobre a cidade, Ana soube que havia tomado a decisão certa. O amor verdadeiro valia qualquer preço, menos mesmo que esse preço fosse reconstruir toda a sua vida do zero. Te amo, sussurrou para Duda. Também te amo. Para sempre. E pela primeira vez em mais de 40 anos, Ana Martins sabia exatamente quem ela era.